Olá, seres sinápticos! Eu sou a Marisa Fortes e esse aqui é o Sinapticamente, o lugar onde a gente conversa com pessoas com histórias inspiradoras que fazem as nossas sinapses se iluminarem. E hoje eu estou aqui com um cara. Esse cara eu conheço há muitos e muitos anos. Pessoa maravilhosa, formidável, já salvou inúmeras vidas e é um mestre em negociação para a vida. Ele é o Henry Lee, policial, que foi da divisão antissequestro por quase 20 anos. E ele vai nos contar, com essa história de vida maravilhosa que ele tem, os momentos mais inspiradores, os momentos mais difíceis e quais as virtudes existenciais que ele precisou desenvolver para poder ensinar para a gente como levar a vida de uma maneira melhor. Henry, seja muito bem-vindo. É uma honra te receber aqui. Você, para mim, é uma lenda. Obrigado, boa tarde. Um prazer estar aqui com você e vamos começar o nosso bate-papo. Estou Vamos aqui lá. contente em falar com você hoje. Eu fico imaginando, então, hoje em dia, atualmente, nós não temos mais sequestros como nós tínhamos naquela época, em que a gente chegou até a trabalhar juntos, enfim, eu como psicóloga no comecinho da carreira, e você lá já na divisão antissequestro. E hoje em dia nós não temos mais aquele cenário que havia, que era um cenário de violência urbana, no qual a extorsão, o crime de extorsão mediante sequestro, ele fez um boom. E eu lembro que nós tínhamos muitos casos, e eram casos terríveis. Eu me lembro de você desenvolvendo uma postura sempre muito serena, ou aparentemente serena, Sim. diante de uma situação limite. Como era para você? Eu acho que você podia falar um pouquinho do teu percurso, como você era quando novato, como é que você ficou depois de ser calejado, né, por essas experiências. A gente pode começar por aí. Ok. Bom, eu ingressei na polícia em 1987 e no início eu trabalhei em locais, em delegacias mais soft, podemos dizer assim, mais leves, tranquilas, né? E a gente tinha falado que você se torna assim como se fosse um clínico geral. Você sabe fazer de tudo, né, com o tempo, mas coisas específicas você não fica sabendo ainda, né? Você só vai sabendo depois. Aí, durante o percurso, depois de um tempo em umas delegacias aqui e acolá, recebi o convite para ir para a delegacia anti-sequestro, que na época ela não era divisão ainda, ela era uma delegacia. E ela ficava num lugar muito bacana, que é lá no Largo General Osório, no prédio do antigo Decom, tá? Do lado da estação de trem da Luz, sabe? Hoje tá tudo tombado, tá tudo bonito lá. Essa era aquela casa super bonita? Não, foi depois Não, a essa casa. daí é a casa da Higienópolis. Ah, tá bom. Essa que eu tô falando é no Largo General Largo Osório, lá General. no centro. E lá foi onde eu fui trabalhar, que era onde era a delegacia de sequestro e era o prédio do departamento de homicídios também, a diretoria. E você lembra do seu primeiro caso? Sim, o primeiro, parafraseando aí umas propagandas, o primeiro a gente nunca esquece. O primeiro caso foi inesquecível, por quê? Cheguei na casa, né, comunicação, houve um sequestro, né? Mas você vai aprendendo durante o percurso. A pessoa sumiu. Não quer dizer que ela foi sequestrada. Uhum. Mas, como teve testemunhas que viram o arrebatamento é a hora que os caras pegam a vítima, né? As pessoas viram como foi, os caras, na época o pessoal falava, isso é um sequestro. Aí foi no bairro da Aclimação, meu primeiro caso. A pessoa morava no bairro da Aclimação. E eu fui acompanhado dos meus dois colegas, né, que eram experientes. E eu fiquei quieto, porque você não sabe absolutamente nada do que falar, o que fazer. Você tem que prestar atenção. Você estava tenso? Eu estava igual a família da vítima. Eu estava igualzinho. Eu estava desesperado também. Você começa a ficar desesperado, você começa a ficar... Mas você tem que manter a postura. Então eu ficava quieto, bico calado, para não falar besteira.
e prestando atenção em tudo e ajudando no que dava, né? Esse foi o meu primeiro caso. Foi bacana, Deu bom? deu bom, foi muito bacana, deu final feliz. E deixa eu ver isso daí. Foi o início de um, dois, três. Se eu salvo engano, foram uns 4 casos que eles fizeram na sequência. A mesma A quadrilha. mesma quadrilha. E nós conseguimos catar todos no final. Vocês foram em um momento em que São Paulo passava uma onda de terror mesmo. Com isso, vocês foram verdadeiros heróis, porque vocês resolviam coisas sem o auxílio de Google, de rede social, de internet, de absolutamente nada. Nem celular tinha, Não, né? então, E a gente ficava, as pessoas ficavam em casa esperando uma ligação que podia definir os rumos daquele familiar. o interessante é que também dá para falar do negócio da tecnologia, que é engraçado. Eu cheguei em 91. 91, tinha o telefone fixo, que muita gente não deve saber o que é mais, né? O que é um telefone fixo. Muito menos o de discar, o de né? discar, né? Que tinha pulse e tom. Os caras, acho que os mais jovens nem devem imaginar que seja isso. E o artigo mais tecnológico, mais avançado na época era o bip. Era o bip. Então esses deram mais. Não tinha pager ainda, era o bip. E olha, se não tivesse o orelhão por perto, como é que ia fazer, né? Então, e na época também tinha o orelhão, né? Tinha o orelhão azul e o amarelo, né? Não sei, você lembra, né? Que o azul fazia para outros estados e o amarelo era só local. Melhor abafar esse detalhe. Vamos deixar para lá esse negócio. Mas a tecnologia, ela ajudou muito, né? Nesse percurso da minha carreira lá no sequestro, que é interessante que nós pegamos todas as fases. Eu peguei assim, todos nós, né, lá, pegamos telefone fixo e orelhão. Daqui a pouco, foi em 93 ou 4, eu lembro, porque primeiro quem começou a fazer o teste do celular, eu lembro que foi no Rio de Janeiro. Era o pessoal do Rio de Janeiro que estava fazendo teste, acho que Brasília, mas Rio de Janeiro. Porque teve um caso que todo mundo foi trabalhar e foi parar no Rio de Janeiro e o pessoal estava fazendo teste com o celular. Aí foi em 93 ou 4 que aqui chegou o celular em São Paulo. No começo, né, era muito caro, então ninguém usava celular para fazer sequestro. Mas depois, né, começou a popularizar, aí o pessoal passou para o celular, onde você também tomava um monte de, sabe, tecnologia nova, você tem que aprender com o que ela proporciona tudo. Então teve... Mas naquela época a tensão era aquela, né? O telefone ficava no meio da sala. Isso. Ninguém falava o absolutamente clássico. nada. Não se ocupava a linha, você lembra disso? Sim, você Não se ocupava a linha de jeito nenhum. Você tinha que pedir para todos os amigos não ligarem E ficava esperando ali a ligação para poder negociar. E geralmente quando acontece isso, todo mundo liga, né? Para saber como é que tá, né? E só tinha uma. Então era uma loucura, mas você vai conseguindo administrar com o que tem, não é? Aí você foi aprendendo, então, a lidar com essas tensões, sim, esse relacionamento com as famílias. Perfeitamente. Né? E os desfechos que nem sempre eram tão positivos, sim, então, infelizmente. O desfecho bacana era quando a vítima voltava para casa. Ilesa. Ilesa, às vezes não tão ilesa, né? Porque teve alguns casos de mutilamento, não citando, obviamente, nomes nenhum, mas eu mesmo peguei, nós da delegacia, nós pegamos uns 3, 4 casos de mutilamento. Desagradável, mas em 2 ocasiões eu fui buscar, porque na época o pessoal deixava, como você não tinha muito... Tinha celular, mas a forma de você se comunicar ainda era no bilhetinho. Parece um negócio estranho, mas era o bilhete, né? O cara deixava o bilhete atrás do orelhão, né? Na rua, Avenida Paulista, 300, né? Sabe? Tem um orelhão, vai lá e pega o bilhete atrás do orelhão. Aí quando você via uma caixinha, você falava então, às vezes tinha caixinha, né? Aí você ficava meio, falava, pelo amor de Deus, não é. E era. Eu
Eu mesmo já peguei do 3, né? Como é que era para você, assim, internamente, os Internamente, sentimentos? Como é que você lidava com isso, Li? ó, como naquela época a gente não tinha muito. Você ouvia falar de psicólogo, não é? É. Mas ninguém ia no E era coisa psicólogo. de doido, né? Você Exato, lembra porque, disso? porque todo, é um Preconceito. preconceito. Todo mundo na época falava: você foi pro psicólogo, você tá louco. Não era assim? Você não, você ficou doido. Não é pra. Nada a ver. Mas aqui são épocas, né? Que o pessoal coloca aquilo na cabeça e para tirar daquilo. Então eu não tive um apoio psicológico nessa parte. Você estraga, hein? Sabe que se você é psicólogo, você sabe, né? Você vai tomando um monte de porrada, 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 você fica ruim também. Eu acho que minha válvula de escape era o esporte, não é? Porque eu praticava ainda, né? Na época, hoje eu voltei, mas na época dava tempo, eu praticava esporte. E era uma válvula de escape. E cigarro, né? Eu Eita. fumava, nossa senhora, eu fumava 3 maços por dia. Não, tem, não tenho vergonha de falar isso, eu fumava muito. Imagina você virar à noite esperando algo acontecer ali, que a gente não pode falar os termos muito, mas Quando virava a noite, fazia passava dos 3. campana, não sei o quê, meu, Passava dos 3 maços. né? Você é novo, não dá, não dá, Não dá tanto BO. não dá tanto B.O., mas vai passando o tempo, dá, hein? Aí É. o pulmão velho não começa a aguentar, é bom você cuidar da carcaça que não aguenta assim, não. E qual você acha que foi? A gente já vai falar sobre a questão da negociação, então, né? Tudo que você aprendeu e que hoje você consegue reproduzir isso para corporações, relacionamentos. Então, as técnicas de negociação numa situação limite como essa te ensinaram muitas coisas. Sim, me ensinaram muitas coisas, inclusive, posso comentar o nome de uma pessoa? Pode comentar, que pode tudo. É um Então, bate-papo informal. em 2020, durante a pandemia, não estava todo mundo parado, não podia fazer nada, não podia sair. Um amigo meu me ligou falando: olha, tem uma pessoa querendo falar com você sobre negociação. Falei: tá bom, pode. O nome dela é Carolina Hanud. Aí conversei com ela, ela falou: eu queria fazer, né, um bate-papo com meus alunos, que eu dou curso, né, sobre negociação. Aí eu falei: mas negociação corporativa, de venda, né, essas coisas? Ela é. Eu falei: não, o meu é de sequestro, acho que não tem nada a ver. E ela falou: não, olha, dá uma lida no livro, né, dá uma sapiada e vê se você acha legal, que é como é que eu falei, né, Caminho do sim? o caminho do Qualquer coisa sim, assim? Aham. até chegar ao sim. Depois são de autores gringos lá de fora. Aí dei uma olhada. Nossa, Tudo a ver? tudo a ver, bacana, sabe? Uhum. Desde a postura, do que você tem que saber do seu produto, né? Todos esses detalhes, né? Para não prolongar. O momento de você avançar numa negociação, o momento de Isso, retroceder, isso, talvez ceder um pouco de espaço e aí depois exatamente. apertar, né? Então, E tudo isso no sequestro, nos casos de sequestro, eu acho que a gente aprende muito sobre sim, isso, eu né? aprendi isso de uma outra forma, né? Eu aprendi empiricamente, foi na raça, que a gente estava comentando, não tem 91, 92, não tinha Google. Você tinha que ir atrás, né? Você tinha que ir numa É. biblioteca, aí você tinha que ir no acervo do jornal, né? Do Estado, Folha, né? Naquela época você tinha que ir lá na Barão de Limeira, sabe? Caçar Ou se eu sei. notícia. Então, tudo isso era diferente, né? De você ter que ir atrás. Mas aí, da negociação em si, depois de eu ter lido esse livro, que eu achei muito bacana, a única diferença, eu não posso falar diferença, né? Porque no sequestro você não negocia a vida, né? É errado. A gente mostra lá que não é o produto. A gente negocia a saída, a liberação. Libera ele, né? É isso que a gente negocia. Olha que interessante que você É, está falando. porque vida, para todo mundo sabe aqui, não tem valor. Não dá para valorar uma vida. Quanto vale a vida do fulano, do ciclano?
Não tudo tem bem. dinheiro que pague, né? É, tudo bem, na época da guerra tinha valor, né? E lá atrás, se for lá cavar lá atrás, vou deixar para lá, que senão nós vamos mudar o curso da história aqui, nós vamos falar de. Mas vida não tem valor. Então, a gente sempre deixava claro, nós não estamos negociando a vida. Nós estamos negociando o passe de saída, né? Da liberação. Nisso, se você, eu li o livro, depois você vai ler, você vai gostar. E é muito bacana esse livro, né? Do Como Chegar ao Sim. Como chegar ao sim. Muito bacana. Eu achei muito bacana. Conversei com a Carolina, conversei com os alunos dela, foi bacana também. E foi, olha. Foi uma experiência super rica que abriu portas, você vê, né, para uma nova possibilidade dentro da sua carreira. Eu achando que, sabe, não vou conversar, né? Poxa, não tem nada a ver. Ela que foi legal, ela falou, não, dá uma lida, né? Sabe uma coisa interessante que eu percebia? Você, eu não sei se intuitivamente ou não, já sabia, dentro dos passos, das etapas daquela circunstância do sequestro, que a gente não vai entrar em detalhes, porque a gente combinou, né? Não vamos ensinar nada para ninguém, a gente só vai comentar. Exatamente. Mas dentro daquele curso ou percurso, era muito interessante porque você, intuitivamente ou não, aí essa é a pergunta, sabia o que ia acontecer em seguida. Ou intuía o que ia acontecer em seguida e você mobilizava a atuação dentro das probabilidades. Era mais dentro das probabilidades. Intuição. Você tem a esperança, né? Sempre, né? De que acabe bem, né? Então você vai acreditando com pensamento positivo. Vai acabar bem, né? Mas você vai se cercando de tudo que você tem, né? Tecnicamente. Na técnica de informações, né? Do que está acontecendo. Você ter controle de uma coisa que, basicamente, você não tem controle. Quem está no controle é o oponente. Como era para você lidar com esse sentimento que hoje as pessoas têm e que elas sofrem demais, que é o da impotência? Como você fez uma cara engraçada. É interessante, né? Da impotência. Porque a vítima estava lá, você não tinha ingerência nenhuma sobre o que ia acontecer, ele ia fazer o que ele queria. A família fica, né? Ela fica com aquela... Toda a família falava, estou impotente. Eu tenho dinheiro e não posso fazer nada. Não consigo fazer... Alakazam, venha agora. Sabe? Quanto custa? Tanto. É meu, me dá. Não é assim, né, que funciona. Então o cara se torna... Ele tem aquela sensação de impotência. Para nós, a sensação de impotência era diferente. Porque a gente estava lá pelo trabalho com o final, né, do crime, né, do sequestro. Vocês estavam fazendo coisas, então talvez não... Exatamente. Então, mas a impotência, às vezes você falava, puxa vida, a gente esbarra no negócio de tecnologia, puta, se tivesse um negócio, sabe? Hoje nós temos drone, né? Eu pensei exatamente nisso. Uma chácara, você pode sobrevoar e ver... Hoje nós temos drone. Naquela época você ia sobrevoar com o quê? Com a capa do Super-Homem? Não sei. Você tinha que pegar o helicóptero fazia barulho. Então, sabe, eram várias coisas que não... Você ficava impotente nessa parte tecnológica. E a família ficava impotente nessa parte, dependendo da família, que na época, naquela época o pessoal era... todo mundo muito abonado, então você como psicóloga sabe, imagina uma pessoa que tem o poder do compra, vende, isso é meu, isso não é meu, daqui a pouco o cara fala, você não tá mandando nada aqui. Tem um limite aí para você. Não, você não tá mandando nada, fica quieto, cala a boca, nossa, o cara quer morrer, né? E aí acabava até fazendo bobagem, né? Que a gente também não pode entrar muito nesses às vezes particulares, mas ia contra a orientação da polícia. Sim, várias iam contra... Várias não, algumas iam contra a orientação e quebravam a cara. E depois voltavam na nossa orientação. A gente falava, tá vendo? Não é que a gente não quer. A gente quer, como se... Mas existe um... né? Existe um protocolo. Todo um processo, sabe, É que nem estação de trem, você não chega no Jabaquara, você tem que passar, sabe, Vila Mariana, sabe, você não tem linha direta aqui. Eli, qual foi o melhor dia da sua carreira? Na DAS. O melhor dia. Aquele dia que você olhou e você falou, nossa.
Isso daí não é difícil. Não. Todos em que a vítima voltaram são e salva. Esses foram todos os meus dias best, os bacanas. E acho que eu posso contar, vou fazer uma inconfidência aqui, mas que não é grave. Muitas vezes a comemoração se dava alguns dias depois, ou até um mês depois, Sim. com toda a equipe e a família. Era uma confraternização muito bonita e muito emocionante. Uhum. Não era? Era bacana, sim. Era. Eu posso até falar, assim, pegando esse gancho, existiam as vítimas, né? Então, você vai ver, volta lá 91, 2000, né? Então, tinha vítimas que já eram já da casa dos 60 anos. Então, alguns já não estão mais aqui, já faleceram. Uhum. Tinham as vítimas, que também estavam na casa dos seus 30, 40. Os pais, né, que a gente ficava sempre, todo dia, toda hora, alguns já se foram. E tem aqueles que eram novinhos, né, na época com 18, 19, que hoje, né, são pais, né, têm família, tudo. E esse eu perguntei, esse eu posso falar o nome dele. Pode? Posso, Ah. esse eu posso falar o nome dele. Ah. Esse é de Indaiatuba, o nome dele é Eduardo Toninho. Ele é muito bacana, muito amigo nosso, e ele hoje é vereador. A família dele é de políticos, o pai, o tio, né? Foram prefeitos, foram deputados. O pai acho que foi deputado estadual, federal. A família é de político. Mas o bacana é que ele, na época, tinha 18 anos. Meu Deus. Aí trabalhamos, acabou bem, né? Para resumir, acabou bem. E a gente ficou amigos até hoje. Isso foi em 2000. Então, Olha que coisa, é uma vida inteira. É Eita, quando os 23 anos. Os mundos se colidem, né? E aí, por alguma razão. Falar nisso, eu tenho mais algumas perguntas, mas essa eu vou perguntar. Como é que é a tua relação com a espiritualidade? Em que você acredita? Como que ela te ajudou? Não sei se ajudou, mas como que ela ficava assim nesse momento? Aqui eu vou falar um negócio interessante que é assim. Eu acredito em alguém lá em cima, com certeza. Acredito também que a gente não está sozinho no planeta Terra. Calma que eu vou chegar lá. Existe um monte de outros planetas, a galáxia é imensa aqui, né? Achar que nós estamos sozinhos aqui, sabe, é ser muito pequenininho, né, da cabeça. Então, se tem extraterrestre, se tem... Eu acredito que deva ter alguém lá fora. Bom, espiritualidade. Acredito que tenha um ser superior, né, que tá mandando, fez alguma coisa, tá fazendo. E aí, nessa parte, de espiritualidade, de pessoas que têm o poder de ver, né, vamos falar, receber uma entidade, sabe? Ou ver o metafísico, né, o que está além da matéria. Além da matéria, e eu falo, o pessoal do Batuque, sabe? Eu falo que a gente vê tudo isso daí. Porque durante o sequestro, aparecem as pessoas, sabe? Aparece o pessoal do pêndulo, o cara pega um mapa, começa a pegar o pêndulo, começa a falar... Sempre tem água perto, né? Sempre tem água perto, né? E eu falo, puxa vida, tem terra. Eu falei, muito obrigado, nós estamos em cima. É duro você lidar, mas tem que lembrar de uma coisa. Quando você está do outro lado, quando não é o seu ente querido, você não acredita, porque você consegue olhar para a pessoa e falar, você está inventando, você está querendo passar a cascata para arrancar dinheiro. Porém, a família que está no desespero, ela acredita em qualquer coisa. A pessoa, você sabe, Marisa, que você é psicóloga, as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. Elas não querem ouvir coisa triste. Se você falar para a família, não está legal, eu acho que a nota aqui, né, assim, não está indo muito pro bacana. Muito bem. Ela vai ouvir. Se chegar alguém e falar, não liga para eles, não. Vai dar certo. Eu tô vendo aqui, recebi uma entidade, o cara falou que tá bem e vai voltar bem.
Ele vai acreditar em quem? Em nós, que estamos falando uma realidade, ou na pessoa que está falando coisa que ela quer ouvir? Ela vai acreditar. Paga. E nós nos deparamos por vários Tem nos um que eu não casos. vou falar o nome, mas que o cara, você vai lembrar desse. Era até do interior e tal. Esse cara registrava em cartório as coisas. Ele falava, olha, tá num lugar assim, com água, com terra, com céu, com nuvem, e registrava em cartório. Não vou falar o nome dele, mas você sabe quem é esse cara. E aí, ele tinha 50% de chance de acertar. É todo mundo, né? Não é verdade? E aí, se ele acertava, vinha público lá, olha, eu registrei em cartório. Se ele errasse, ia ficar lá pilhas e pilhas de centenas no cartório. Como várias pessoas que não vêm ao caso também colocam no cartório e... Agora, assim, sobre desfechos não muito felizes. Qual foi o pior dia da sua carreira na DAS? Eu vou falar que pior quando tem evento morte. Isso daí não tem como falar, não tem como negar. E um dos foi o do caso do menino, do japonês lá da leste. O Ota. O Ives Ota. Ives Ota. Esse foi triste. De lascar. Foi. A delegacia inteira chorou, tudo, mas esse também. E teve um outro, quer ver? Foi triste, mas como é que eu posso dizer para você? Também, infelizmente, né? Teve o evento morte, mas foi... Posso falar? Triste? Sim, triste. Mas falando em... em pesos, né? De falar assim, olha, fiquei triste, né? Do Ives Ota foi pesado para todo mundo. Eu me lembro, na época, ele reconheceu os Sim, sequestradores, por isso que ele foi executado. Era o segurança da loja. Agora, como é que você... Então, vamos deixar as coisas mais tristes de lado e me conta como é que você fez, como é que você fazia para lidar, quais as virtudes existenciais que você precisou recrutar e desenvolver dentro de você para poder lidar com os dias não tão bons ou com os dias péssimos, em que a vítima não voltava para casa. Naquela época ninguém tinha muito acesso a psicólogos. Os psicólogos, se você ia atrás de psicólogos, você era louco, né? Lembra, né? Sim. Então, você ia mais no... Minha válvula de escape, acho que foi bom para mim, era o esporte. Você falou do esporte. Eu praticava esporte. Mas assim, o que você precisava ter no fim do dia, né? Paciência, esperança. Você trouxe esperança e a gente sabe que até para a neurociência, a esperança é um sentimento que põe a gente para cima e faz a gente precisa acreditar em dias melhores. Sim, mas para todo mundo aqui, né? Essa máquina aqui toda, o mundo, não é? Ela funciona porque todo mundo tem esperança de dias melhores. Porque todo mundo, se soubesse que, amanhã, vou falar para vocês, amanhã, 22 horas, acabou o mundo. Isso aqui tava o caos. Isso aqui já tava porque virado. Assim, né, é muito difícil a gente pensar que num desfecho como esse possa haver algum tipo de lenitivo, de esperança ou de sentimento que vá nos colocar numa posição um pouco melhor. Né? Mas eu vou falar, era, sei lá, não sei se era a minha, o meu tipo de pessoa. Eu sou calmo, por natureza. Talvez isso aí deva ter me ajudado. Então, a calma. Diante do caos, você conseguir se manter sereno. Sim, você tinha que manter. Por dentro, você estava se remoendo, querendo gritar, chorar, mas você tinha que se manter. Não tem jeito. Você lembra que eu falei? No primeiro caso, eu estava que nem a família da vítima. Eu estava desesperado que nem eles. Aí eu olhava para meus amigos lá que já eram experientes. Muita cara de... Sabe? Cara de... Como é que eu falo? Paisagem, né? Sabe? Isso poker face. Vou falar uma coisa para você, que eu lembro que eu também... Não é sofrer. Eu recebia muita chamada das famílias. Em que sentido? Como você tá calmo,
O cara ficava nervoso porque você estava calmo. Olha, isso é interessante, isso que você tá falando. É verdade. O cara tá todo mundo desesperado, né? Todo mundo pendurado no lustre, né? Tudo. E aí, a pessoa tá lá, quieta, calma, como se nada tivesse acontecido, aquilo também irritava as pessoas. E como você conseguia fazer isso? Sei, não sei, era nato. Eu Era ficava. seu. Era meu, eu ficava. É, Talvez não pensar muito sobre desfechos ruins, talvez. Então, você tinha que pensar em tudo. Não tem como falar não pensar no desfecho ruim. Você tinha que deixar todos os caminhos, né? Por aqui, né? Durante a investigação, tá tendendo para esse caminho, né? Do ruim. Você também tem que começar a preparar todo o enredo. Como é que você vai começar a falar, sabe? Nossa, isso deve É, ser punk. sabe o gato subiu no telhado? É bem por aí. Então você tinha que ter não só o telhado, mas você tinha que ter um arranha-céu para ir falando, né? Dos andares para chegar no telhado com o gato. É. Então cada caso é um caso, né? Então se na hora, como eu te falei, existe o básico para você saber, né? De como fazer o seu trabalho. Mas durante o trabalho aparecem várias coisas que não tá no script, né? Não tá naquele. Puta, não tá aqui no livro. Onde é que tá isso aí? Aí você tem que olhar todo o cenário e falar: o que eu vou fazer agora, sabe? Pra cá, pra lá, sobe, desce, né? É. E volta a falar, volta a dizer: não tinha Google, né? Então E você tinha apesar da investigação ser a tônica desse tipo de caso, eram casos muito em que o intelecto era muito exigido. Sim, Havia também os momentos em que você ia para os lugares que a tua vida corria risco, porque tinha tiroteio, você ia para lugares horrorosos em busca sim, da sim. vítima, né, que muitas vezes estava em cativeiros isolados. Eu vou falar pra você, eu passei vários momentos em que eu acho que eu poderia ter tomado muito tiro. Não tomei porque acho que o cara não queria. Porque numa dessas, sabe, de você buscar. Ah, lembrei. Eu fui buscar O cara falou, vai buscar um pacote, uma correspondência, né? Prova de vida, algo desse Era alguma tipo. coisa. Aham. Esse dia eu falei, não é. Ó a intuição aí que eu tô falando. Eu falei, é pedaço. Mas não deu outra. Era o pedaço da orelha do cara aqui. Nesse dia que eu fui buscar, não era. O cara tava perto olhando. Pra ele me matar naquele dia era facílimo. Não é? Você estava exposto, né, provavelmente. Total exposto. Eu tava lá no trevo. Esse daí foi lá no trevo da Bosch. Lá pra Campinas, sabe aqueles pedaços? Eu Sei tava até lá. o caso, então. É. Agora, como é que você lida, ou lidava, já que hoje você está num serviço mais burocrático? Hoje eu tô light. Tá no estaleiro hoje? Tô no estaleiro. Não. É. Olha, um cara que é chegado assim na muvuca, no agito, deve ser meio complicado ficar no estaleiro, né? Mas tudo bem. Como é que você lidava com o medo? Você tinha medo? Porque Pô. as pessoas acham que o policial não tem medo, não. Que mentira. Como é que é isso, assim, o medo? A primeira coisa que todo mundo na polícia fala, se o cara não tiver medo, não fique com o cara, porque o cara é retardado. Aham. O medo faz você tomar cuidado com tudo, com você e com seu companheiro. Se você não tiver medo, sua cabeça não tá funcionando. Se você é daquele, sabe, kamikaze, que eu sou macho, que eu não tenho medo, não sei o quê, não é bom. Não faz coisa boa. Talvez o segredo do negócio seja o limite desse medo. Sim, Porque se você tiver muito medo, você paralisa também. Sim, você não pode, você tem que ter equilíbrio. Mas Aham. por isso que acho que a coisa mais difícil na vida é o equilíbrio. Não é? Verdade. Equilíbrio de tudo. Quando a gente diz equilíbrio de tudo, é família, finança, saúde, não é?
tudo isso daí, se isso aqui tudo não tiver equilibrado, você não está, entre aspas, feliz, não é? É Tem, verdade. tem dinheiro, mas não tem saúde. Então vai ficar só no hospital, sabe? O balanço. E é isso. Então, esse medo, você tem que ter medo. Alguém falar para você, ó, não tenho medo? Sei, né? Pode ser psicopata, hein? Cuidado. Qual foi o maior aprendizado que essa carreira linda que você fez deixou para você? Ué, é saber das mazelas do ser humano. A polícia, ela não é um modo muito bonito de falar, mas é onde tudo deságua. Quando alguém faz caca, deságua na delegacia. Então, você vai sabendo o outro lado do ser humano. Existe o lado lindo, maravilhoso que aparece nas telas, né? Eu sou lindo, eu sou maravilhoso, não faço nada de errado. Mentira. E tem o lado que você tá lá na delegacia e tá vendo todo o outro lado, né? E eu vou te fazer uma pergunta: o mal existe? Putz, existe. Existe. Sim, existe. Existe sim. Porque tem uns casos agora, agora que eu digo, eu tô falando para comentar do que eu vivenciei, nós vivenciamos lá na delegacia, no geral. Tem caso que você fala, mas como é que um ser humano desse tem a capacidade de fazer um negócio desse com o pai, com a mãe, né, com o filho? Isso só pode ser, além da, né, que a gente fala da tua área da psicopatia, o cara tem um mal dentro, alguma coisa, um embuto, sabe, falando nos dias de hoje, o aplicativo do mal, sabe, tá instalado no cara, porque o cara só faz o mal. Então, tem sim, existe sim, não tem como, não é? Depois de tudo que você viu e viveu, né? É, porque todo mundo fala, ah, não, mas o cara não teve muita Oportunidade. oportunidade. Tudo bem, tem tudo isso daí, não é? Essa coisa social, lógico, ela Ela interfere realmente, interfere, né? Na visão lógico de que, mundo da mas pessoa. lógico, coitado, o cara não teve nada, de repente, não é? O cara exige um negócio do cara, o cara não teve acesso a nada, aí o cara vai pedir emprego, o cara não tem. O cara fala, só com 2 anos de experiência." O cara não teve, como é que o cara vai ter 2 anos de experiência? Então, tem muita coisa E aqui uma que. discussão que a gente tinha, você vai lembrar disso, é que muitas vezes em uma ação eles recebiam muito mais do que em um ano de serviço. Um ano? Acho que pela vida. Então, você toma por base do salário mínimo, né? Pois é. Não é? É. Mas dependendo dos casos de sequestro, coisa. E aí, falando voltando de 91 para cá, né, que a gente falou do telefone, né, que passou pro celular, essas coisas. Você tá querendo também, que eu queria te falar aqui, as pessoas hoje são mais imediatistas, né? Por isso que, você perguntou lá, do sequestro, o clássico acabou, porque o pessoal já não tem mais paciência de ficar esperando. O pessoal quer uma coisa mais Já. para hoje, sabe? Para ontem, eu quero ontem. Entendeu? Tá aí. É interessante você falar isso, porque na verdade o meu mestrado foi sobre, né, o sequestro ao longo da história, tudo. E o sequestro aqui no Brasil, ele começou com um erro muito básico, que foi de colocar os guerrilheiros que tinham as táticas de guerrilha, todos os manuais e as estratégias, junto com os bandidos comuns, Sim. nos presídios. E aí eles iam ensinando para essas pessoas como fazer. E aí isso deu estopim dessas ações mais elaboradas que começaram a surgir, né? Hoje, eu não sei, eu tenho a impressão que rola até uma preguicinha de ficar estudando e... Então, eu te falei, hoje todo mundo é imediatista, essa geração é só tudo o golpe do celular. Pix. Ele pega aqui, ele quer a resposta,
né? Já tem a resposta. E aí acha que tem conhecimento, porque ele leu 3 linhas, ele já é o expert no assunto, né? Ele leu 3 linhas do Google. Como fazer um bolo de milho, não é? Pega leite, ovos, manteiga, não sei o que mistura. Pronto. Aí o cara já acha que é o expert. É por isso que dá no que dá, né? Hoje em dia, bandido, o cara coloca no Instagram que fez o assalto. Tempos modernos, né? Você sente falta do rock and roll? Sim, lógico que eu sinto. Sai de lá, rapaz. Vai, vem pro rock and roll. É o policial que falar que não gosta do rock and roll é mentiroso. A parte mais emocionante, sabe? De tudo que você fez da investigação, o grande finale de você achar o local, estourar o cativeiro, retirar a vítima, sabe? E prender os sequestradores. Você já chorou nesses momentos assim da vítima, de conseguir resgatar ela? Sim. Sério? Na hora da ação, não. Mas depois, né, quando tá tudo calmo, você tá, na época, fumava um cigarrinho, aí você chorava. Quando era criança, então, quando era marmanjo, mais ou menos, né? A gente cria travas, né? Sim, mas quando era criança... Li, vamos lá, para encerrar. Que pergunta você gostaria que eu tivesse feito para você? Que pergunta? E que eu não fiz. Olha, como nós temos o negócio do tempo, agora não me vem nenhum na cabeça. Você acha que eu mandei bem? Você mandou bem, tarefa? Mandou bem, e vou falar uma coisa. Pode me chamar de novo que é gostoso. É gostoso? É gostoso. É muita história, mas você não comeu um MM aqui, rapaz? Não, agora tô de dieta. Ah, tá de dieta. Não como mais doce. O cara não fuma mais, né? Provavelmente não bebe mais? Eu não bebia. Você não bebia? Não. Não bebe mais. Não bebe, então nunca bebeu. Então, bom você parar por aí, para não completar a frase. Vamos deixar assim? Isso. Eu quero mostrar para vocês esse livro maravilhoso que o Li fez com a Gioconda Bordon, chamado A Vida Negociada. Infelizmente, ele não está mais editado. Né? Só na... Você vai achar nos sebos, mas aqui tem um raio-x de um caso, do começo ao fim, não é isso? A maioria. A maioria dos casos. Aqui está o caso do meu amigo que eu falei, que eu posso falar o nome, que é do Eduardo Tonin, de Indaiatuba. Então, esse livro, para quem tem interesse e quer entender um pouco sobre a história e tudo, tem esse livro aqui que é fantástico, que é do Henri com a Gioconda. E eu nem sei como começar a te agradecer. Só agradecer o seu tempo, o seu carinho. Convidar a próxima que nós estamos aqui. Vamos fazer de novo? Nossa. Ai, vamos? Vamos sim. Foi muito bom. Tá. Então, eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Você pode olhar para aquela câmera e deixar uma mensagem, talvez de esperança, ou enfim, o que você quiser dizer para as pessoas que estão assistindo. Nossa, que difícil para quem está nos assistindo. Uma esperança? O que você quiser, uma mensagem sobre a vida. Quer ver, ó? É até legal isso aqui que eu vi assisti esses dias aí o Cortella, que eu achei muito bacana. E ele fala de paciência. O pessoal tem que ter mais paciência e ter mais esperança. É o que eu acho bacana, que vai ser bom para todos, né? Uma vida saudável a todos. Obrigado. E é isso aí. Estamos terminando mais um Sinapticamente, aqui com a Marisa Fortes. Hoje tivemos o Henri maravilhoso, nos dando a honra de um bate-papo. Obrigado. E eu espero que vocês tenham curtido e espero vê-los novamente por aqui. Até a próxima.